Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Fernando Rafael, sou acadêmico do curso de pós-graduação em meteorologia aqui da Universidade Federal de Pelotas, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Hoje eu vim apresentar para vocês o meu trabalho, que é a análise comparativa das variáveis de temperatura, mínima, máxima e média, e precipitação da reanálise do Centro Europeu ERA 5, com os dados observados no município de Pinheiro Machado, que é um município localizado aqui no extremo sul do estado do Rio Grande do Sul. Tá? A análise foi feita com base em dados horários, tá? Entre janeiro de 2017 e dezembro de 2019, ou seja, quase 3 anos. Essa análise foi feita com base em estatística descritiva, em alguns índices, como o índice de concordância, correlação, desvio padrão, dentre outros índices, tá? E essa análise também foi feita subdividida em estações do ano, verão, inverno, outono e primavera. Bom, na figura 1 a gente tem a concordância média, tá, das variáveis de temperatura, mínima, máxima e média. De maneira geral, do ponto de vista de correlação, a gente teve um bom desempenho da reanálise, com todos os índices, independente das estações do ano, da época do ano, o índice de correlação sempre apresentando valores próximos ou acima de 0,8, o que indica que os valores se correlacionaram muito bem, do ponto de vista de correlação. Mas se a gente fizer mais, aplicar mais índices estatísticos para poder tentar identificar a exatidão desses valores e também o desvio médio do projetado pela reanálise e o observado pela estação meteorológica, a gente identifica alguns comportamentos peculiares. Dentre eles, que o comportamento da temperatura média, ou seja, o estado médio da temperatura, foi bem assimilado, foi bem projetado pela reanálise, não diferiu muito, não se diferenciou muito dos dados observados. Por outro lado, os extremos de temperatura, que já são tradicionalmente um pouco mais complicados de serem assimilados, tendo em vista o tipo de relevo, né, a caracterização geográfica da região e tudo mais, já é um pouco mais difícil. E foi exatamente o que foi observado, né? A reanálise pecou um pouquinho, teve um pouco de dificuldade ao tentar estimar a temperatura mínima e máxima, principalmente a temperatura mínima, tá? Como a gente pode ver pelo índice de concordância aqui e também pelo erro de desvio médio. Chama a atenção que ela teve uma dificuldade maior de mostrar o desempenho, de pegar o comportamento mais preciso, principalmente nas estações de transição, outono e primavera. Aqui nós estamos numa região de latitudes médias, temos sistemas baroclínicos, né, sistemas transientes passando a todo momento nessas estações do ano, são estações de transição, né, entre inverno e verão. Então, tradicionalmente, já é um pouco mais complicado realmente pegar essas variações, né. Então, a reanálise apresentou uma maior dificuldade de ter um melhor desempenho, principalmente se comparado aos dados observados no outono e na primavera. A temperatura mínima teve maior desvio aqui, principalmente no inverno, né, com uma superestimação dos valores. Então, a reanálise normalmente colocava um valor de temperatura mínima maior do que normalmente era observado, e vice-versa para a máxima, né? A temperatura máxima foi subestimada pela reanálise. Normalmente, aquecia mais, a gente teve um valor aferido de temperatura máxima maior do que a reanálise indicava. A precipitação, por outro lado, teve um bom desempenho também, assim como a temperatura, né, de maneira geral. Os menores valores de correlação foram identificados no verão, onde a gente tem uma forte componente termodinâmica, né, no processo de formação da precipitação. Você já tem também os sistemas transientes baroclínicos passando, mas você também tem muita chuva convectiva, muita chuva localizada, né, não associados a sistemas de escala sinótica. Então, isso acaba, por si só, já dificultando, né, a previsão desse tipo de variável. Então, no verão, a gente teve um menor desempenho, digamos assim, da precipitação. Mas, de maneira geral, durante o ano, a precipitação foi bem prevista pela reanálise. Tendo em vista as considerações, então, finais, né, de maneira geral, a temperatura e a precipitação foi bem prevista pela reanálise, com comportamento médio melhor do que os extremos, no caso da temperatura mínima. Tivemos uma superestimação da temperatura mínima, como eu já tinha falado, e uma subestimação da temperatura máxima, principalmente durante a primavera e durante o outono, que são estações de transição, no caso da temperatura mínima, e para a temperatura máxima, principalmente no verão. E a precipitação, tivemos uma subestimação dos valores
na maior parte do ano, exceto no verão, que é quando a gente teve uma superestimação dos valores, ou seja, no verão a reanálise teve uma maior dificuldade, colocando normalmente mais chuva do que realmente foi observado. Muito obrigado a todos, mais detalhes vocês podem conferir no post. No pôster.